Buenas! Fala aí seus nerds, tudo bem com vocês? Aqui é o Nerd Secreto, trazendo hoje uma equipe de super-heróis dos anos 90, que na minha opinião é pouco falada, mas contribuiu muito para o mercado de HQs e também do cinema. Eu estou falando da equipe do Stormwatch. Primeiro gostaria de falar sobre a criação da Image Comics. Os 7 principais astros criadores desenhistas da Marvel Comics se demitiram do dia para a noite, inconformados pela maneira de como eram tratados pela empresa. Fundaram então, em parceria com a Malibu Comics, a Image Comics, editora independente que seria dona apenas de seu nome e seu logotipo, e nada mais. Uma espécie de guarda-chuva para os selos individuais que cada sócio criaria. Dessa maneira, eles poderiam fazer um trabalho independente à sua maneira. Basicamente, não teria nenhum cara de terno e gravata pé no saco fungando no cangote dos caras dizendo o que podia e o que não podia ser feito. Daí sairiam várias séries e selos, por exemplo, Youngblood do Rob Liefeld e o Spawn do McFarlane. E dentre as criações do Jim Lee estava o Wildcats e o Stormwatch, que formam o selo Wildstorm. Uma equipe de super-heróis que nos traz ao presente Stormwatch. Warren Ellis então é chamado para repaginar o Stormwatch, e faz isso muito bem. Porém, a gente vai perceber que ele já estava avisando algo no futuro. A versão de Warren Ellis de Stormwatch foi fortemente influenciada pela linha Vertigo da DC, e seus autores notáveis como Alan Moore, Grant Morrison e Garth Ennis. Ellis injetou mais elementos sexuais e de terror, comentários políticos mal disfarçados e críticas ao governo dos Estados Unidos em suas histórias. A arte foi atenuada a partir do estilo mais exagerado dos anos 90, que dominou todos os primeiros quadrinhos da Image. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena observação, pois grande parte da avaliação dos materiais dos anos 90 acabam criticando de uma maneira desproporcional a questão da arte apresentada nessas histórias, alegando uma sexualização exagerada e também um exagero na anatomia dos personagens. Porém, eu sugiro que a gente deixe os anos 90 nos anos 90, afinal eles foram importantes para sua época e ajudaram a formar milhares de leitores de quadrinhos até hoje. E quanto à proporção da anatomia humana, o meu amigo Big Ram aqui discorda um pouco. Menos o Capitão América do Liefeld. Esse aí realmente não tem direito à defesa. Beleza, mas por que eu tenho que saber alguma coisa sobre o Stormwatch? Elementar, meu caro nerd. É o seguinte, se você quer saber mais ou quer acompanhar o material de Planetary, que é uma série ótima, você vai ver que em algum ponto ela interage com o Authority. Ou será que não? E se você se interessar também pelo Authority, você vai entender que a sua base é toda formada no Stormwatch. E bem, foi dessa maneira que eu cheguei até aqui. Então eu gostaria de contar um pouco do Stormwatch para você não ficar perdido nas próximas histórias. E bom, nesse universo a gente vai encontrar diversos tipos de seres superpoderosos. Mas e como eles surgiram? Irineu, você não sabe nem eu. No universo Wildstorm, um cometa especial passou pela Terra durante os anos 70. O cometa emitia uma radiação especial que transformaria muitos humanos na Terra em mudas, pessoas com poderes sobre-humanos. Quando as Nações Unidas decidiram criar a sua própria equipe sobre-humana, o Stormwatch, essas mudas ou sementes foram a escolha mais lógica para ser os recrutas. O recrutamento tornou-se muito mais fácil quando Christine Trelane, ela, uma própria muda, tem seus poderes que permitem que ela ative os poderes latentes das outras mudas. Também podemos observar que tem algumas raças alienígenas que interagem nas histórias, como por exemplo os Demonitas e os Kerans, ou Querubim, são exemplos de raças superpoderosas que aparecem no universo Wildstorm. Nós também encontraremos seres como um humano modificado por aliens e também um ser que é o espírito do século XX. O Stormwatch. A equipe Stormwatch era dirigida pelas Nações Unidas e supervisionada de um satélite, chamado o Olho do Céu, por seu diretor, o Homem do Tempo. O Homem do Tempo foi Henry Bendix, que tinha implantes cibernéticos conectados ao cérebro para monitorar melhor várias situações mundiais e também as suas equipes de campo do Stormwatch. Basicamente, o Olho do Céu consegue teleportar as equipes do Stormwatch através das suas baias da estação, usando um pequeno comunicador localizador, chamado de Fetiche, que durante a história podemos ver que a função de comunicar
e de localizar não é a sua única. De início nos deparamos com um acontecimento passado, em um funeral. Logo na sequência, Alice, através do Homem do Tempo, dá início à sua reformulação da equipe, e basicamente escolhe os heróis que vai continuar no universo Stormwatch, e demite todos os outros da equipe. Na sequência, o Homem do Tempo acaba definindo o Stormwatch em 3 equipes: Stormwatch Prime, Red e Black, cada uma com o seu propósito. Equipe Prime, também conhecida como a equipe dos mocinhos liderados por Inverno. Nicholas, um ex-soldado russo do Spetsnaz, que tem a capacidade de armazenar golpes, força cinética e afins, podendo redirecioná-los e devolver contra quem o está atacando. Ele pode voar, projeção de energia, ele é um querubim, então ele tem uma fisiologia, força sobre-humana, vigor, durabilidade, cura acelerada, melhorados, e também imortalidade, como todos os membros de sua espécie. A expectativa de vida é virtualmente ilimitada, embora ele pode ser morto em combate. Hellstrike. Nigel Kane é um policial irlandês. É um mutante, as pessoas que foram geneticamente afetadas pelo efeito cometa. Ele é uma arma viva de pura energia, o que os cientistas chamam de entidade pós-humana senciente gasosa. Ele pode disparar raios de plasma explosivos, construir um escudo protetor de plasma, voar por meio de seu jato de energia. Infelizmente, desde suas primeiras missões, ele está preso a uma roupa de contenção que o impede de se dispersar. Hellstrike é imune à telepatia. Ele também provou ser um recurso valioso em situações de não combate, usando seus dotes detetivescos. Tendo operado inicialmente na Irlanda do Norte, ele é particularmente bom no contra-terrorismo. Toshiro Misawa, também conhecido como Fuji, ele tem tamanho e forças imensos, bem como a capacidade de controlar a densidade de seu corpo, garantida por sua roupa de contenção. No entanto, ele é incapaz de controlar sua estrutura molecular sem ela. Basicamente, Fuji é um ser gasoso que está preso dentro de uma roupa e tem basicamente super força. Ele tem uma personalidade engraçada e também fica sempre se gabando de ser bonitão. Equipe Red. A equipe vermelha é uma equipe de retaliação imediata, que quebra tudo com a intenção de matar e devastar, liderados por Lauren Pennington, a Fahrenheit. Os poderes de Lauren foram revelados quando ela se viu presa em um prédio em chamas quando jovem. O prédio foi destruído pelo fogo, reduzido a cinzas, mas quando os bombeiros vasculharam os destroços, eles a encontraram inconsciente, mas sem ferimentos. Ela é uma pirocinética, cujos poderes permitem que ela agite as moléculas em objetos, as aquecendo rapidamente como um forno de micro-ondas. O controle dela sobre seus poderes é tão bom que ela pode derreter as armas sem ferir os homens que a seguram. Também possui habilidades de voo, usando seus poderes pirocinéticos no ar ao seu redor. Flint, ou Victoria Ngenji, é uma queniana que sobreviveu a muitos dos piores elementos da história recente do Quênia. Seu pai e seu irmão foram mortos em conflitos na fronteira com a Tanzânia em meados dos anos 70, e sua mãe assassinada 2 anos depois. Ela, portanto, foi criada sob a tutela do Estado. Sua notável força foi notada e ela foi considerada uma potencial competidora olímpica do Quênia. Alguns anos depois, os seus poderes começaram a surgir, e ela foi notada pela ONU. A Flint tem durabilidade sobre-humana, a pele de Flint é dura como uma rocha e ela parece ser invulnerável. Projeção de energia, ela é capaz de criar uma onda de choque vetorial brutal, batendo as mãos uma na outra. A explosão de ar pressurizado resultante é o suficiente para quebrar as costas de um homem normal. Rose Tattoo é a encarnação do espírito do assassinato, uma representação eterna de uma ideia pura. Uma personagem intrigante que deixou um guarda Stormwatch louco, depois de falar e fazer sexo com ele. Tem uma pontaria sobre-humana e é muito habilidosa na criação do seu arsenal, fazendo suas próprias armas e facas superpoderosas. Foi comentado também que Rose Tattoo poderia matar qualquer coisa. A equipe Black é a equipe secreta utilizada em casos de infiltração, investigação, assassinato, queima de arquivo, que não pode ser vista ou até vinculada com o Stormwatch. A Shen, ou Swift, é uma mulher chinesa tibetana que teve sua peculiaridade genética ativada quando o cometa passou pela Terra. Ela possui uma fisiologia única, parecendo uma ave de rapina.
Quando seus poderes eram apenas parcialmente ativados, Swift tinha uma linha de penas que corria ao longo da parte inferior de seus braços. Isso permitia apenas voos limitados. Depois de ser totalmente ativada por Christine, ela tem a habilidade de criar asas de suas costas à vontade, assim como garras. Ela também pode retrair suas garras e perder suas asas, que eventualmente se decompõem em líquido. Ela pode voar, tem velocidade sobre-humana, consequentemente ela é chamada de mamífero alado mais rápido do planeta. Ela também possui alguns sentidos de pássaro, além de visão e audição superiores. Ela é capaz de sentir ou ler o ar para localizar coisas em movimento. Jack Hawksmoor. Jack é o rei das cidades. Ele foi repetidamente abduzido e modificado cirurgicamente por alienígenas quando criança, como resultado do qual ele está ligado a qualquer cidade em que se encontre. Ele é fisicamente incapaz de sobreviver fora de um ambiente urbano, visto que na história Jack passa mal por diversas vezes quando está a bordo do Olho do Céu. No entanto, quando está em um ambiente urbano, ele tem superpoderes. Jack trata cidades individuais como se cada um fosse seu próprio ser. Jack não precisa comer, pois pode converter a poluição do ar em alimento. Ele possui uma agilidade e força sobre-humana, também telepatia, animação e posse de infraestrutura e arquitetura. Possui uma conexão psíquica, sente como se ele e a cidade fossem um só ser. Jenny Sparks, ou o espírito do século XX, é uma loira bonita, mas desbocada, fumante e inveterada. Ela geralmente usa roupas brancas com uma bandeira da União em destaque. Sua longa vida a tornou cínica e agressiva com todos. Ela viveu bastante para ver que os super-heróis sempre perseguem os efeitos e nunca a causa dos problemas do mundo. A promessa de Henry Bendix de que seu Stormwatch não agiria assim a trouxe para a equipe. Depois de muito tempo, isso finalmente deu a ela um propósito e lhe permitiu abraçar sua visão de um mundo melhor. Essa mesma visão também a inspirou a criar o Authority. O fato dela ser o espírito do século XX não é apenas um título. Jenny era a que estava mais ligada ao próprio século, sempre estando no centro das coisas. Também a gente pode ver durante a HQ um passeio pelo século XX contando a história de Jenny. Possui eletrocinesia, controle sobre a eletricidade e também pode se transformar em eletricidade. Possui juventude perpétua terminando no último dia do século. Um exemplo do uso dos seus poderes foi quando ela nocauteou Jackson King através das ondas elétricas do cérebro dele. Jackson King, conhecido como Batalhão, se envolveu romanticamente com o membro do Stormwatch, Christine. Jackson King possui telecinese bem fortes. Ele é capaz de mover objetos com o poder de sua mente, rajadas de fogo de energia bruta e formar escudos de proteção, campo de força e telepatia. Já Christine é uma mulher altamente inteligente com o poder de transformar humanos em super-humanos. Christine tem a capacidade de ativar quaisquer poderes latentes de um ser humano. Como um dos poucos ativadores na Terra, Christine era inestimável e, portanto, acabou recebendo funções principalmente administrativas. Apollo e Midnighter, ou Meia-Noite. Apollo era um ex-soldado dos Estados Unidos e líder de uma equipe de operações secretas. Tão secreta que ninguém exceto o primeiro Homem do Tempo, Henry Bendix, sabia de sua própria existência. Apollo era um humano normal, bioprojetado por Bendix, para ter habilidades fantásticas, incluindo super força, visão de calor e um alto grau de invulnerabilidade. Apollo obtém sua energia da energia solar e se torna vulnerável a ataques quando essa energia se esgota. Engraçado, acho que eu já vi isso em algum outro lugar. Meia-Noite foi criado na veia arquetípica do Batman, mas ao contrário do protetor de Gotham City, Meia-Noite tem habilidades sobre-humanas. É notável por ser um dos poucos super-heróis gays publicados. Ele é casado com seu colega de equipe Apollo. Apollo e Meia-Noite faziam parte de uma equipe super secreta de Henry Bendix. Mas essa equipe durou apenas uma missão, onde todos morreram menos Apollo e Meia-Noite. Ok, mas como essa história se desenrola? Bem, como dito antes, o Stormwatch é dividido em equipes, para determinadas tarefas que vão desde o combate ao terrorismo, combater outras super equipes e organizações secretas,
passando por combater raças alienígenas e até mesmo casos menores, porém de relevância, como um filho de presidente que sai por aí assassinando pessoas. O acontecimento principal, podemos dizer, se dá quando o Henry Bendix, ou o Homem do Tempo, líder da equipe, decide transformar o mundo à sua maneira. E é claro que a equipe Stormwatch não permitiria isso. Mas afinal, por que é bom? Por que eu deveria ler Stormwatch? Bom, Stormwatch possui um estilo brutal, em diversas cenas. O não politicamente correto, investigação, trama, conspiração alienígena, terrorista, governamental, história simples, com um bom desenvolvimento, e que segue melhorando nas suas continuações, podemos dizer assim, como Authority e Planetary, e serviu de base para a revista que serviu de base para a criação da HQ dos Supremos, que foi base para a equipe dos Vingadores vista nos cinemas. Mas e como essa série acabou? Bom, o Stormwatch Duelis tem 4 volumes publicados pela Panini aqui no Brasil. Lá no final do 4º volume, você vai se deparar com um funeral. Então, é um arco que tem um início e tem um fim, porém ela não tem um meio. E nesse meio a gente vai encontrar apenas numa outra HQ, pequenininha, de umas 40 e poucas páginas que poderiam facilmente ter feito parte do encadernado da Panini. E o meio dessa história se encontra na publicação em parceria com a Dark Horse, também escrita por eles em 1998, é o crossover Wildcats vs Aliens, que, com exceção de Flint, que conseguiu escapar em um módulo de fuga, viu a equipe de Stormwatch quase massacrada por xenomorfos, as criaturas de Alien. Na trama, Flint cai na Terra em um módulo de fuga do Olho do Céu, então os Wildcats vão até o Olho do Céu investigar. Convenientemente, quase todos os personagens de Stormwatch, que Ellis não criou, foram mortos nessa história. Os personagens que foram criação de Ellis, incluindo Jenny Sparks, Swift, Jack Hawksmoor, Apollo e Meia-Noite, formavam um novo grupo. E aos poucos, sobreviventes da equipe original, Jackson King e Christine, foram movidos para o livro A Monarquia. O Stormwatch acabou imediatamente após isso. Surge então a nova fase. O Stormwatch perde o financiamento da ONU e é desativado. Porém, Jenny Sparks dá continuidade à proteção do planeta com o Authority. Curiosidades e fatos relevantes. Na série nós temos o Bar do Clark. É um bar onde a equipe se reúne após as missões para tomar uma breja. Mas dá uma olhada aqui nessas referências. Piada estilo anos 90. Em uma das edições, o autor faz piada com o uniforme dos super-heróis, e estilo anos 90, através do uniforme de inverno que está se sentindo desconfortável. Não aguento mais esse uniforme, eu sou líder de campo do Stormwatch, não líder de torcida. Não sou stripper e nem um rato de praia. Ao ser chamado pelo Homem do Tempo para a sala de reunião, ele ainda diz: só se for para testemunhar a execução de quem cria os nossos uniformes. Um final trágico para o Stormwatch. Na parceria com a Dark Horse, todos são mortos por aliens, e nessa tentativa de resgate, os Wildcats quase morrem junto. Inverno teve um final digno, conduziu a nave até o sol matando os aliens. Meia-Noite pinta o cabelo. Meia-Noite raramente é visto sem seu traje. As poucas vezes em que apareceu sem máscara revelaram cabelos loiros, curtos ou castanhos. Em uma edição de Stormwatch ele admite que é ruivo, mas que o pinta de loiro. E durante esse período de Stormwatch nem sempre foi Henry Bendix o Homem do Tempo, contando também com a Synergy, Christine Trelane e também Jackson King, à frente da equipe. E também temos em uma dimensão paralela alternativa, Jack Hawksmoor à frente da equipe do Stormwatch como o Homem do Tempo. Bom, meus caros nerds, está aí então um pouquinho do que é o universo Wildstorm, mais precisamente do Stormwatch. Espero que vocês tenham gostado, e se você pensa em ler Planetary e principalmente Authority, eu acredito que o Stormwatch é uma excelente base para essa leitura. Mas me diz aí nos comentários, você conhece o Stormwatch? Eu deixei passar alguma coisa? Você sabe alguma outra curiosidade da obra? Então compartilha aí com a gente. Valeu pessoal, não esqueçam de me seguir no Instagram. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima história!